Juntos novamente, continuamos o nosso estudo do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Esclarecimentos oportunos. Havia silêncio jubiloso entre nós. No entanto, em nossa mente bailavam interrogações diversas que o benfeitor percebeu e, com muita discrição, esclareceu-nos. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra, num período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas, que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções contra o que consideram seu inimigo comum. Na impossibilidade de o atingirem, desenharam um plano hábil e sórdido em relação aos cristãos novos, os espíritas em particular, e as pessoas de bem geral, para o combate no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse, qual vem acontecendo. Como o amor é um sentimento mais elevado, que se sustenta na amizade, interferem no comportamento dos menos atentos, insuflam-lhe presunção e soberba que os intoxicam e abrem brechas para desuniões, os crimes de várias espécies, saturando a sociedade com as suas arbitrariedades e execuções hediondas. De tal forma, a onda de violência gerada pelos ódios ancestrais e atuais se avoluma, que as pessoas forradas de bons propósitos agora cuidam de resguardar-se, de cuidar da família e não se envolvem com outros ideais que ofereçam perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura, praticamente se torna um bafio pestilento que ataca a comunidade terrestre. A mídia, que vive e se compraz de vender alucinações e pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral em que o mal predomina, convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima, enquanto estimula os esportes radicais, sem nenhuma consideração pela existência física, decanta os festivais alucinados de drogas e sexo, que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos frustrados, uns cansados, outros dos próprios excessos, e reinam o medo, a insegurança, a incerteza e o vazio existencial. Certamente há nobres exceções, mas na generalidade as estatísticas do crime são assustadoras, acompanhadas de doenças intempestivas que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares em ameaças tenebrosas. Não são, porém, esses dias surpresas para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos que serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se não o forem, quase ninguém resistirá. Fez um silêncio oportuno, a fim de facilitar a absorção do seu conteúdo, logo prosseguindo. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se neste momento áspero e, ao mesmo tempo, para que haja conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver-se aos ultores acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra. À semelhança do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e nele deve ser tratada. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços apreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro.
Algumas instituições espíritas cristãs, sitiadas em outras organizações sociais e administrativas do mundo, estão em processo de recuperação. Depois da eliminação de alguns focos de desonra e de ultraje, após alterarem regulamentos mais combatíveis com finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns aqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade, ou despertaram juízes nobres e ser independência do poder totalitário econômico, para que denunciassem imoralidades administrativas, complôs de organizações criminosas, de pessoas facialmente inatacáveis, levando-os ao cárcere após confessarem os seus pantanosos comportamentos. Alguns obrigados a devolver valores desviados, originados dos subornos e ações ilícitas, praticadas com sorrisos e zombarias da honradez e da dignidade humana. A onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários e também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse trabalho, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. Meus amigos, vocês estão observando o que nós estamos lendo? Ele está falando dos políticos, dos administradores sociais que roubam, que corrompem. A espiritualidade está cuidando de tudo. Havemos de ter fé nesse trabalho. Continuamos a leitura. As autoridades, mais do que outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que se lhes são submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando dos expedientes reprocháveis de que se permitem. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem os exemplos nefastos. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes, em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta, que se faz responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado após o apogeu que atingiram. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança nos hábitos criminosos, para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante. E logo mais surgirão os primeiros frutos dessa ímper-sementeira. Novamente silenciou e, tentando penetrar em nossa interrogação, completou. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas lembranças da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto os seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem tido as resistências necessárias para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. Por sua vez, a divindade os reenvia expiações muito inquietantes,
encarcerando-os no corpo, em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis, agindo nas mentes, nas emoções, nos corpos, nos calcetas e renitentes. O que, denominando-os como civilização, está muito distante dos padrões de respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano, nas suas multifárias tentativas de autoiluminação, de crescimento moral e interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-a ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte, na condição de cooperadores, por ele convidados ao exercício do amor e da compaixão. Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Neste momento, adentramos no recinto que nos albergava. A bela e expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que se estava sendo objeto. Como havia movimentação socorrista, porque o bem não cessa de agir sempre, recolhemo-nos ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Repousando no leito confortável, podíamos ver o céu referto de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito que a todos nos aguarda. Observem, meus amigos, espíritos também precisam descansar. Vejam bem, certo? Continuando. Indagava-me como será possível que, ao adotarmos uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vis. Estava informado de que quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas e, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Recuidei-me do mulá, da sua extravagante comunicação, do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem, mas também da insensatez e loucura dos religiosos que, sob o comando do Papa e de sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comiseração durante as infelizes cruzadas. O que dizer dos cristãos dominadores, heréticos, desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa? Lembro eu, meus amigos, aqui, comentadora. Um dos primeiros mandamentos é não matarás. Isso está nas religiões mais ancestrais, não só na cristã, na muçulmana e na judaica também. Não matarás. No entanto, é o que eles mais fazem, é matar. Continuando. As lutas destruidoras entre os muçulmanos, xiitas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre, por um e por outro grupo, não desmentem os conteúdos doutrinários cuja base é conquistada na vida espiritual plena? Muito distante da paz ainda estamos. As criaturas humanas envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra, das ânsias de poder no mundo relativo, com quase total esquecimento da imortalidade. Fossem consideradas as vitórias terrestres, experiências breves, como ilusórias, e seria fácil constatar que a maior de todas é de natureza interna.
a que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor, impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Não obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude, trabalhando sem descanso, com entusiasmo, para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelos de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o zimbório, ou seja, o céu, também vertia pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci banhado de paz e gratidão ao Senhor, que nos honrava com o convite de trabalhar na sua vinha. Ao despertar, sob as bênçãos do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida em festa de inigualável magia. Ao reunirmos-nos no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades daquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas sob os cuidados da prefeitura local. Fomos visitá-lo sob o comando do nosso venerando diretor e, ao chegarmos, não pudemos optar a surpresa desagradável. Pelo descaso dos administradores daquele reduto, a imundície predominava. O desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o de jejum, em ambiente tumultuado, gritaria, reclamações, palavras grosseiras, gestos brutais. Algumas crianças malnutridas, sem higiene quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfaimadas, inspiravam compaixão. A mixórdia em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de caratonhas ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos, que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez vampirizado por hediondo desencarnado. Denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe intentara em favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, trabalhava numa jovem servidora social que se esfalfava em tornar melhor um ambiente movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atente à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor, pedindo socorro para aquelas avezinhas implumes atiradas ao abandono coletivo. Nossa última súplica, dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário, temido pelas crianças assustadas. Captado o seu pedido, o benfeitor convocou-nos ao atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo em que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nesse trabalho, notou a falta de um garotinho, de aproximados 5 anos, que vinha nos últimos tempos manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada de que houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios, no pátio, quando o benfeitor acercou-se, induzindo-a a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou peculiar emoção que a tomou de imediato numa intuição no que estaria acontecendo no seu interior.
Abriu a porta de surpresa e surpreendeu o nefando explorador usando a criança que chorava apavorada, enquanto o seu sicário a ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia e sua loucura. A cena foi terrível. Não se podendo conter pelo choque sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores de crianças, que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando-a, denominando-a de caluniadora ante o espanto de todos e o terror da criança, que a abraçou procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes e, embora trêmula, diante dos que haviam acorrido à sala do crime, falou em voz enérgica: "Desta vez não, bandido. Você não escapará. Fugindo às responsabilidades, será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter aos exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com cinismo." A altercação que se fez com acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição. Desesperado o interesse de passantes, enquanto alguém com mais expediente telefonou à polícia e antes que o relapso fugisse ou que fosse linchado pelos violentos externos, revoltados com o acontecimento, chegou um carro da Ronda. Ronda é um carro de polícia, que tomou apontamentos ligeiros da ocorrência, conduzindo o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádio, televisão, que nunca se preocuparam em visitar o local a fim de auxiliar a melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono, e o acontecimento infeliz tornou-se o assunto daqueles dias sucessivos. O serviço social da prefeitura, alertado, tentou maquiar a casa, tomando providências rápidas para diminuir a situação de desespero que existia. Fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício, os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus a sua inferência, eliminando um foco de degradação e criminalidade que pervertia as crianças sofredoras e malsinava-lhes o futuro. No tumulto, estabelecido as providências apressadas para diminuir a responsabilidade dos envolvidos, algumas crianças foram transferidas para outras instituições, a fim de diminuir o excesso, produzindo muita aflição que buscamos acalmar com os recursos ao nosso alcance. A cidade foi sacudida pelos comentários da frivolidade, sem que reais providências fossem tomadas pelas autoridades e pelo próprio povo para evitar ocorrências de tal porte, sendo um fenômeno do mais a mais no dia a dia, que logo passaria ao plano secundário, assim que sucedesse algo semelhante, ou pior, efeito moral, a que estavam acostumados. Apesar da indiferença humana, a verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com alma e unção e fé, permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem que se encarregam de socorrer apressadamente e afáveis. O escândalo, disse Jesus, é preciso, mas ai do escandaloso. Tendo em vista a gravidade do mal, como um câncer, outra alternativa não havia senão aquela que desmascarava o farsante e aproveitador, que responderia a partir daquele instante pela hediondez que se permitiu por alguns anos sob as vistas complacentes da corrupção vigente em toda parte. Amparada espiritualmente, a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na Delegacia de Amparo à Infância e Juventude, iniciando-se o processo contra o infrator, que, embora casado e pai de família, era um delinquente impiedoso. Infelizmente, a pedofilia é crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, é a enfermidade da alma, que graça na sociedade, ora acobertada por legislações indignas, ora como recurso de atendimento a doentes transviados, que não tergiversam em entregar-se ao nefando comércio. São considerados como crimes e atos praticados pelos pedófilos, quais a libidinagem e a ação sexual com crianças pré-adolescentes e adolescentes.
Nos países pobres, em regiões miseráveis, daqueles que desfrutam de poder econômico, pais insensíveis e sofredores vendem os filhos ainda crianças para vil comércio da prostituição, ficando alguns desses célebres e próprios para o denominado turismo sexual infantil, sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma. Já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados, sendo um crime tão horrendo que nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração. Mais um capítulo muito triste, que as pessoas evitem trazer à luz, mas que é preciso que assim seja, porque vindo à luz podem ser limpos da nossa sociedade. Não é verdade? Me perdoem pela leitura de fatos tão difíceis, mas necessários. Por hoje ficamos aqui. Aguardo a todos vocês na sequência dos nossos estudos. Abraços.